Olá, pessoal! Meu nome é Paola, eu sou a mediadora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira do Polo de São Pedro da Aldeia e hoje a gente vai estudar um evento muito importante para a literatura brasileira, um evento que reuniu diversas artes como música, pintura, escultura, literatura e que tinha como intuito romper com os valores da tradição artística brasileira. A Semana de 22, também conhecida como Semana de Arte Moderna. A Semana de 22 foi um festival que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, 100 anos após a independência do Brasil, e foi um festival que reuniu diversos tipos de arte. Ela é considerada um marco inicial do modernismo no país e foi diretamente influenciada pelas vanguardas europeias. Vocês já viram um pouquinho das vanguardas na aula da semana 12, mas agora vamos estudar esse tema mais a fundo. As vanguardas europeias foram movimentos estéticos que surgiram nas primeiras décadas do século XX e possuíam como características básicas a contestação da tradição artística e a proposição de uma arte radicalmente nova e experimental. São elas o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo e o fauvismo. O futurismo foi um movimento artístico e literário que teve como marco inicial a publicação do Manifesto do Futurismo pelo escritor italiano Filippo Marinetti. E suas características são a recusa do passado e da tradição, a exaltação da vida moderna, da máquina, da velocidade e do urbano, e a valorização da agressividade e da violência. O quadro ao lado é do pintor italiano Giacomo Balla e é intitulado Velocidade do Automóvel. Já no título podemos perceber características do futurismo, como a exaltação da máquina, do urbano, da velocidade, do moderno, e na imagem as formas espirais passam uma sensação de movimento, uma sensação de velocidade. Aqui temos um trecho do manifesto escrito por Marinetti, e nele o autor exalta a violência, a guerra, a velocidade e também fala de uma certa renovação de que a Itália necessita. Ressaltemos que esse manifesto serviu de inspiração para dois movimentos políticos na Itália. Ele inspirou o anarquismo e serviu como propaganda para o fascismo. O cubismo também foi um movimento artístico e literário, e nas artes plásticas tem como características a fragmentação e multiplicação dos pontos de vista e formas naturais representadas por meio de formas geométricas. Na literatura, as características são vocábulos soltos, textos com flashes, ou seja, junção de momentos instantâneos, o não descritivismo. Os autores cubistas eram contra o uso de adjetivos e advérbios, a abolição da pontuação e a técnica de recorte e colagem. Os quadros ao lado são do pintor espanhol Pablo Picasso, e em ambos podemos perceber o uso de formas geométricas e também a existência de diversos pontos de vista, ou seja, algumas partes das imagens retratam o ponto de vista frontal, outras o lateral esquerdo, outras o lateral direito e assim por diante. O primeiro quadro é intitulado La Muse e o segundo é Guernica. Essa pintura representa os horrores da guerra. Nela, Picasso retrata a cidade de Guernica, que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola e mal se recuperava dessa guerra e já chegava a Segunda Guerra Mundial. O expressionismo foi um movimento artístico e literário, e suas características são a realidade como projeção da interioridade do sujeito, sentimentos sombrios como medo, dor, angústia, imagens distorcidas e exageradas, cores fortes e contrastantes, isso nas artes plásticas, é claro, e pinceladas rápidas e vigorosas, isso também nas artes plásticas. O primeiro quadro é O Grito, de Edvard Munch. Nele, podemos perceber as cores fortes, as pinceladas, e a figura central está gritando, passando sentimentos como desespero, medo, angústia. Ao lado dele, temos A Noite Estrelada, de Van Gogh. Nesse quadro, também conseguimos perceber as pinceladas, cores fortes, cores sombrias e a imagem distorcida. E por último, temos o quarto, também de Van Gogh. Nele também é perceptível as pinceladas e as cores contrastantes. O dadaísmo ocorreu tanto na literatura quanto nas artes plásticas, e suas características são
o ilogismo, ou seja, a recusa da lógica, a rejeição total da arte tradicional, o apoio à gratuidade da arte, a postura iconoclasta e questionadora e a técnica ready-made, isso somente nas artes plásticas. A técnica ready-made consiste em pegar um objeto comum e elevá-lo à posição de obra de arte. As duas imagens ao lado são obras do artista francês Marcel Duchamp. Na primeira, intitulada LHOOQ, vemos a imagem da Mona Lisa com modificações feitas pelo artista. Vemos aqui a modificação de uma obra de arte tradicional. A segunda imagem é a da obra A Fonte. Nela, Duchamp utilizou a técnica ready-made ao pegar um mictório e transformá-lo em obra de arte. Aqui temos dois exemplos do dadaísmo na literatura. Dois trechos de dois poemas do escritor romeno Tristan Tzarra. No primeiro, ele ensina a criar um poema dadaísta, e no segundo, vemos o resultado desse tipo de criação. Vamos ler? O primeiro trecho é do poema Receitas para fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente, na ordem que elas são tiradas do saco. E o segundo é um trecho do poema O Gigante Branco Leproso da Paisagem. Em seus pulmões, as asterídeas e os percevejos se balançam. Os micróbios se cristalizam em palmeiras de músculos. Balanços, bom dia, sem cigarro, tizan, tizan, tizá, ganga. Basdoc, sudoc, anfunfa, mabá, mabá, anfunfa. Macrocistes, pirifera. Abraçar os barcos, cirurgião dos barcos. Cicatriz úmida própria. Preguiça das luzes brilhantes. Nesse segundo poema fica bastante evidente o ilogismo tão característico do dadaísmo. O surrealismo também foi um movimento artístico e literário, e suas características são negação do conhecimento racional sobre a realidade, a valorização do sonho, do inconsciente, das alucinações e da fantasia, e o uso de elementos simbólicos. O primeiro quadro é Paisagem Catalã, do artista espanhol Juan Miró, e o segundo é O Sono, do pintor espanhol Salvador Dalí. Ambas as pinturas não retratam a realidade. Elas possuem elementos simbólicos que constituem uma espécie de fantasia, alucinação, sonho, ou até mesmo a retratação do inconsciente. O fauvismo foi um movimento estético iniciado na França e que ocorreu apenas na pintura. O nome desse movimento vem da palavra francesa fauve, que significa feras. E suas características são o uso de cores fortes e sem relação com a realidade do objeto, a utilização de cores puras e o não compromisso com a representação fiel da realidade. Os dois quadros ao lado são do pintor francês Henri Matisse. O primeiro é intitulado Mulher com Chapéu. Nele podemos perceber as cores fortes, as cores puras e o não compromisso com a utilização da cor real do objeto. Afinal, a pele dessa mulher é colorida. E no segundo quadro, que é intitulado A Dança, também podemos perceber cores fortes, cores puras e a não representação fiel da realidade. Agora que já aprendemos sobre as vanguardas europeias, podemos voltar ao nosso tema inicial. Antes da semana de 22, ocorreram alguns acontecimentos cruciais para a realização desse evento. Em 1912, o escritor Oswald de Andrade retorna da Europa. Ele conheceu em Paris o futurismo e trouxe para o Brasil essa inspiração. Em 1913, ocorreu a exposição de pintura de Lazar Segal. Ele estudou na Escola de Belas Artes em Berlim e lá teve contato com as vanguardas europeias. Depois de expor na Alemanha, retornou ao Brasil e realizou uma exposição em São Paulo. Em 1917, aconteceu a exposição de Anita Malfatti. Esse foi o evento mais importante antes da semana de 22, pois ele serviu de parâmetro, ele serviu para medir a opinião pública sobre as novas tendências. Monteiro Lobato, que era super influente nessa época, criticou muito a exposição da Anita em um artigo de jornal. A semana de 22 tinha alguns propósitos, como a ruptura com o academicismo, a ruptura com a tradição estética parnasiana, a criação de uma arte genuinamente brasileira,
a atualização intelectual e a renovação da literatura. Aqui temos um poema do escritor Oswald de Andrade como exemplo da renovação literária proposta pelos modernistas. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Nesse poema podemos perceber o nacionalismo, a temática cotidiana, versos livres, versos sem métrica e a crítica ao formalismo linguístico. Agora, vamos falar do evento em si. A Semana de 22 foi um festival composto por conferências, recitais, exposições, leituras e convenções. O evento foi aberto por uma conferência de Graça Aranha, e durante os 3 dias de festival, diversos artistas se apresentaram, como o músico Villa-Lobos, o maestro Hernani Braga, os artistas plásticos Anita Malfatti de Cavalcante, os escritores Ronald de Carvalho, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, dentre outros. O festival durou 3 dias, mas o Teatro Municipal de São Paulo ficou aberto durante a semana de 11 a 18 de fevereiro para exposição de artes plásticas. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, foi recitado pelo escritor Ronald de Carvalho na semana de 22. No poema, Bandeira ridiculariza o parnasianismo. Vamos ler e ver como ele faz isso? Enfunando os papos, saem da penumbra, ao pulo os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi, meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo, em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo-boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro, a grande arte é como o lavor de joalheiro. Ou bem de tatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos-pipas, um mal em se cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita verte a sombra imensa. Lá fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu, da beira do rio. Na terceira estrofe, o autor apresenta o sapo tanoeiro, que representa os poetas parnasianos e seus versos metrificados. Na quarta estrofe, ironiza o fato de os parnasianos não realizarem o que consideram rimas pobres, com palavras da mesma classe gramatical. Na sexta estrofe, mostra como esses poetas reduziam a poesia a uma forma, a um modelo. Na sétima estrofe, mostra como os parnasianos criticavam a nova arte. O autor segue com suas observações e, no fim do poema, apresenta o sapo cururu, que seria a representação do poeta modernista. Bandeira o descreve como um poeta sem glória, sem fama e solitário. A Semana de 22 teve como intuito a renovação da arte brasileira, mas não foi bem recebida pelo público nem por boa parte da comunidade artística do país. Entretanto, ela possibilitou a consolidação de grupos modernistas e a publicação de livros, revistas e manifestos. Aqui temos 2 textinhos. Vamos ler? Escritores e artistas brasileiros já não se contentavam em seguir somente as tendências do realismo, naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo. Particularmente em São Paulo, a industrialização e os recursos financeiros provenientes da cafeicultura criavam um clima propício à difusão do gosto pela renovação estética. Assim, um punhado de jovens intelectuais, poetas, jornalistas e artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro desencadearam manifestações de renovação entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Apesar de suas intenções, o movimento gerou muita desaprovação e insatisfação no público, sendo pouco compreendido pela elite paulista. Ainda que pouco aceito pela elite conservadora de São Paulo e recebendo inúmeras críticas, a Semana de Arte Moderna configurou-se como um episódio cultural fundamental para a compreensão do desenvolvimento da arte moderna no Brasil, ampliando-se por meio de revistas como Claxon e a Revista de Antropofagia,
e alguns movimentos, como o Movimento Pau Brasil, o Movimento Verde e Amarelo e o Movimento Antropofágico. Aqui temos obras de alguns artistas que participaram de alguma forma da Semana de 22. O primeiro quadro é Operários, de Tarsila do Amaral. Ela não estava presente fisicamente na Semana de 22, mas participou do movimento. Esse quadro mostra a diversidade étnica dos operários de fábricas de São Paulo. O segundo quadro é o Tropical, de Anita Malfatti. Nele, vemos uma mulher brasileira com frutas tropicais características do país. O último quadro é o Samba, de Di Cavalcanti. Nele, temos representado a população brasileira e esse ritmo que é típico do Brasil. Também temos mais um poema de Manuel Bandeira, que fala sobre os camelôs brasileiros. Camelôs, alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavalheiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará: papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis, como tino ingênuo de demiurgos de inutilidades, e ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice, e dão aos homens que passam, preocupados ou tristes, uma lição de infância. Além desses artistas, outros participaram da Semana de 22, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Victor Brecheret, Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos e Tácito de Almeida. A estética modernista consistia em uma arte genuinamente brasileira, mas diferente dos românticos, a proposta era criar algo que refletisse o Brasil real, não uma pátria idealizada. A influência das vanguardas artísticas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. A ruptura com o academicismo e tradicionalismo. A crítica ao modelo parnasiano. A ausência de formalismo. A valorização da identidade e cultura brasileira. A fusão de influências externas aos elementos brasileiros. As experimentações estéticas. A liberdade de expressão. E a temáticas nacionalistas e cotidianas. Na literatura brasileira, essa estética consistia em revisão crítica do passado histórico e cultural, nacionalismo, busca pela linguagem brasileira, a aproximação da linguagem oral, com utilização da linguagem coloquial e vulgar, a fragmentação, a síntese, a ironia, o humor e a paródia, relato do cotidiano, subjetivismo e versos livres. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre a Semana de 22 e qualquer dúvida que ainda tenha restado, é só contactar o mediador do polo de vocês.